O André viu o consumo dobrar de 11 para 23 metros cúbicos de um mês para o outro. Como teve um mês que eu estava viajando e veio uma conta bem maior, sendo que não tinha ninguém em casa, então para mim ficou passando o ar da madrugada. Quando chegamos hoje cedo na casa dele, na zona leste de São Paulo, o registro estava fechado. Eu fecho toda noite e abro todo dia de manhã. Eu acho ruim ficar a madrugada inteira, vir todo dia, fechar o meu registro, depois de manhã abrir de novo, tem dia que eu esqueço. Então isso aqui é o pior, né? A gente muda nosso cotidiano para uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Este professor da Universidade de São Paulo e especialista em recursos hídricos diz que quando o fornecimento é interrompido e depois a água volta, o hidrômetro passa a girar em função do ar. Ele fica na tubulação e à medida em que a água é recolocada na tubulação, ela começa a pressionar esse ar, ela vai comprimir esse ar. E esse ar, quando passa pelo hidrômetro, ele tem força suficiente para girar o hidrômetro como se fosse um fluxo normal de água, embora a água ainda não esteja passando. E certamente o consumidor ele vai pagar por um consumo que, na verdade, não ocorreu. Não dá para ficar sem água e ainda ter que se preocupar em desligar o hidrômetro, né? Olha, em nota, a Sabesp, a Companhia de Saneamento de São Paulo, disse que os moradores que constatarem a medição indevida de consumo devem registrar a reclamação para que sejam feitas vistoria e revisão da conta de água. Em Alagoas, 38 municípios estão em situação de emergência por causa da falta de chuva. As operações de combate à seca estão suspensas e falta água para as atividades básicas do dia a dia. Veja na reportagem de Amorim Neto. O armário está cheio, mas falta água para cozinhar. Não tem água para fazer a comida. Comida tem, mas não tem água. Mais de 200 mil pessoas sofrem com a falta d'água. 90% dependem unicamente dos caminhões-pipa, que são distribuídos pelo governo do estado e pelo Exército. Mas há quase um mês, nem com isso dá para contar. Os caminhões-pipa seguem assim, parados, enquanto centenas de famílias sofrem com pouca água em casa. Às vezes, tendo que escolher entre beber e cozinhar ou tomar banho. Está com 2 dias que eu tomei um banho. O cabelo chega tá duro aqui, no cocô. Tá duro. Se eu for tomar banho, falta água para me beber. Mesmo sem condições, muitas famílias acabam comprando água. É muito difícil, né? Tem que a gente comprar para poder sobreviver. A carrada é 2 tambores desse é 25. A Defesa Civil diz que as operações de combate à seca estão suspensas, aguardando liberação de recursos do Ministério da Integração Nacional. O Ministério da Integração disse que os recursos já estão disponíveis e que cabe ao Exército retomar a distribuição. Quando os caminhões estão circulando, cada pessoa recebe 20 litros de água por dia, o que é bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 100 litros. Alguns municípios contratam caminhões-pipa particulares, mas nem de longe é o suficiente para atender a população. Tem que economizar, assim, coloca um balde, toma um banho, né? Sobra metade, a metade vai lavar uma peça de roupa, né? Uma pecinha, 2, e vai economizando assim. O Comando Militar do Nordeste disse que a distribuição vai acontecer quando o Exército de Alagoas concluir o levantamento dos lugares afetados pela seca. Bom, eu vou conversar então agora com Eliana Marques, né, sobre a previsão do tempo. Vamos começar falando lá sobre Alagoas, que a gente viu que está nessa situação. Qual é a previsão? Boa tarde para você, Sandra. Boa tarde a todos. Olha, em Alagoas pode chover nos próximos dias, mas é pouca chuva e isso vale pelo menos até a primeira semana de setembro. Hoje também tem chance de chover um pouco em toda essa faixa do litoral aqui, que vai desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Chuva fraca e isolada também no Vale do Paraíba, em São Paulo, passando aqui pela Grande São Paulo, sul do estado, toda essa faixa aqui central do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Pancadas de chuva na região de Belém, entre Roraima e o norte do Amazonas e também em Uruguaiana, no oeste do Rio Grande do Sul, à noite. Nas áreas em amarelo, previsão de tempo firme hoje. E as temperaturas, como ficam? Olha, no sul as temperaturas sobem um pouco, máxima de 20 graus em Porto Alegre,
23 em Curitiba, Brasília e São Paulo com calor de 29 graus e no Rio de 32. No Rio, um registro considerado raro feito por biólogos marinhos ontem à tarde. Um casal de baleias francas em ritual de acasalamento perto de Ipanema. A bióloga Liliane Lodge, do projeto Ilhas do Rio, disse que essa espécie não era vista no litoral carioca há 7 anos. Voltando aqui para as nossas temperaturas, Goiânia lidera o calorão no centro-oeste hoje. Salvador e Natal têm máximas aí em torno dos 30 graus e em Rio Branco e em Manaus, tempo bem abafado, como de costume, Sandra. Sexta-feira amanhã. Olha, com grandes mudanças no tempo, elas estão vindo por aí, tudo começa com essa frente fria aqui, também com essa área de baixa pressão atmosférica que chegam ao Brasil amanhã. Elas podem provocar temporais severos, com muita chuva, raios, rajadas de vento, granizo e até tornado em algum ponto aqui dessa área em vermelho, que pega Rio Grande do Sul, sul e oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul. Bom, explicando esse risco de tornado, os meteorologistas dizem que é difícil prever um tornado em qualquer lugar do mundo. Mas as condições do tempo amanhã vão reunir elementos que podem levar à formação de um tornado. Outras áreas têm possibilidade de temporal também com menos severidade, são essas em laranja, pegando leste de Santa Catarina, Paraná, leste e norte do estado, oeste de São Paulo e grande parte de Mato Grosso do Sul. E no sábado tem nova chance de nevar nos pontos mais altos lá das Serras Gaúcha e Catarinense. Nada comum, neve no último fim de semana de agosto, mas acreditem, já aconteceu aqui no Brasil em outros anos. Nossa, quanta mudança, né? Loucura, né? Vamos falar então um pouquinho do tempo no mundo. Olha só, 2 tufões se formaram na Ásia ao mesmo tempo e estão preocupando os governos do Japão e da Coreia do Sul. O Soulik atingiu as ilhas Jeju, na Coreia do Sul, com ventos de mais de 120 km por hora. Ele deve chegar à capital Seul amanhã. Uma pessoa está desaparecida. 800 voos foram cancelados. O presidente sul-coreano Moon Jae-in fez uma reunião para definir medidas de emergência. O Japão está se preparando para a chegada do tufão Cimarron no oeste do país. O primeiro-ministro Shinzo Abe alertou os moradores para esperar pelo pior e recomendou que obedeçam a todos os alertas. E moradores do Havaí estão se preparando para a chegada do furacão Lane, com ventos de 250 km por hora. O furacão Lane recebeu classificação 4 numa escala de força que vai até 5. Escolas, comércio e órgãos do governo foram fechados. Desde 1992, um furacão não atinge o Havaí. Já começou a chover forte por lá. E o governador do estado pediu para os moradores estocarem comida, água e remédios para as próximas 2 semanas. De volta ao Brasil, imagens de câmeras de segurança registraram uma tentativa de assassinato em São Paulo. Divulgadas agora, elas foram gravadas há um mês e mostram um motorista tentando atropelar uma pessoa na calçada. Por 1, 2, 3 vezes. Até que a vítima é atingida em cheio. Cai e fica aguardando atendimento. A vítima é o funileiro Danilo da Silva de Oliveira, de 31 anos, que ficou quase um mês internado e precisou amputar o braço. Ele contou que tinha discutido com um motorista dentro do bar horas antes do acidente e disse que vai se mudar de São Paulo. Do jeito que está hoje em dia, vai saber. Por isso que quando eu resolver minhas coisas aqui, eu não vou ficar aqui não, eu vou embora. Pretendo ir embora, sei lá, para algum lugar mais distante. O motorista é Ney Baldassim, de 46 anos. Ele foi preso ontem e vai responder por tentativa de homicídio. Bandidos estão usando carros para arrombar lojas no Espírito Santo. A reportagem é de Mário Bonella. Não é um acidente, é uma estratégia criminosa. O carro, geralmente um veículo roubado, arrebenta a porta da loja. Os bandidos invadem, levam o que podem e fogem no mesmo carro. O crime virou rotina na região metropolitana de Vitória. Só uma rede de eletrodomésticos já foi arrombada 4 vezes em menos de um mês. Os arrombamentos acontecem sempre de madrugada.
Os bandidos até levam pedaços de madeira para improvisar uma rampa no meio-fio e invadir a loja. Nesse caso aqui, o alarme foi acionado e com 1 minuto e meio a polícia já estava aqui. Mas com esse 1 minuto e meio eles já tinham feito tudo o que tinha que fazer e vocês viram qual foi o tamanho do nosso prejuízo. Para se proteger, as lojas ganham uma decoração diferente. Barras de ferro ou tocos de madeira na frente das vitrines. A polícia disse que logo após o roubo, os bandidos passam os produtos para receptadores que já estão sendo investigados. E concluiu que pelo menos 3 grupos estão arrombando as lojas. 7 pessoas que participaram dos arrombamentos foram identificadas, prestaram depoimento na delegacia, mas não ficaram presas. Por não estar em flagrante, foi liberado. A polícia optou pela prisão desses indivíduos e aguarda a manifestação da justiça. Esta semana, mais 3 lojas amanheceram com as portas de ferro arrombadas e a polícia recuperou parte dos produtos roubados. Eles estavam sendo negociados por traficantes em um ponto de venda de drogas. Este ano nós já tivemos 4.000 vagas de emprego que foram extintas e muito dessas vagas de emprego está relacionada ao fim do comércio por questões de segurança. Um motorista foi baleado no rosto durante um arrastão na região metropolitana do Rio. Foi na BR-101, perto de São Gonçalo. A vítima foi levada para um hospital com quadro de saúde estável. A mulher dele e a sogra, que também estavam no carro, não foram atingidas. A polícia não identificou o autor do disparo. Os parentes pediram para que o nome do motorista não seja divulgado. Também no Rio, subiu para 64 o número de policiais militares assassinados este ano. Paulo Vitor Barbosa Lopes tinha 37 anos. Ele estava de folga e foi baleado num assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$5 mil para quem tiver informações sobre os assassinos. Que Brasil você quer para o futuro? A primeira mensagem de hoje é